pessoal, tudo bem? Hoje dentro da linguagem R a gente vai trabalhar como que a gente visualiza tabelas. Então a gente está trabalhando dentro da IDE do RStudio, a IDE mais utilizada com a linguagem R, e a gente está trabalhando com o R Notebook. Então como que a gente pode criar tabelas, né, para gente ou fazer o export dessas tabelas ou fazer uma visualização dentro de um R Markdown, por exemplo, dentro de um quarto, certo? Então a gente vai trabalhar com a biblioteca knitr, certo? E vamos trabalhar também com o Tidyverse para fazer algumas manipulação do conteúdo dessas tabelas até a gente fazer essa visualização das mesmas, certo? São esses dois pacotes, vamos carregar, a gente pode carregar eles com o library, né? Library knitr e library Tidyverse. Vamos trabalhar com uma tabela que está no meu GitHub, que é no port 10. Esse é o acesso a essa planilha de CSV chamada data underline crops. Aí a gente pode utilizar a função do readr, do pacote readr, da coletânea de pacotes do Tidyverse, que se chama read underline CSV. Então a gente tem um arquivo CSV, colocamos todo esse link de acesso e colocamos mais um argumento dentro dessa função, que é para a gente não ter nenhum output a não ser a criação do objeto chamado data com essa atribuição, certo? Vamos rodar isso aqui. Para a gente visualizar então nossos dados, nós temos um data pipe glimpse. Então a gente tem essa visualização. A gente tem uma tabela muito grande até então e a gente vai fazer uma sumarização dessa tabela como possível resultado de uma tabela que a gente gostaria de estar mostrando dentro de um report, dentro de um report científico, um report de relatório em si. Então a gente vai fazer uma sumarização. O que a gente está fazendo com esse código? Então a gente está puxando o data. Então eu estou selecionando todas as colunas que starts with, começam com B. Então são essas últimas 4 e ainda agrego essas últimas 5, B0 até B4 GCVI, e essa agrego também a coluna class. Então a gente está fazendo uma seleção de todas as colunas que começam com B somado à coluna class. Estamos fazendo um group by, então estamos agrupando por a classe, e essa classe ela tem 2 levels, soybean e corn. E aí a gente vai fazer um summarize all, então a gente vai fazer uma sumarização de todas as colunas que são numéricas pela média. E aí a gente vai atribuir ao objeto data underline sum. Vamos rodar isso aqui para a gente visualizar o nosso resultado. Então, para cada uma das classes dentro da variável class, corn e soybean, nós temos a sua respectiva média das 5 variáveis numéricas, desde B0 até B4 GCVI. Certo? Então, esse é o nosso arquivo que a gente vai querer visualizar dentro de uma tabela. Aqui a gente tem uma visualização de tabela, só que isso aqui é um export, é uma visualização de uma table, certo? Então, esse é um arquivo ainda que não é um arquivo que poderia ser visualmente preferido dentro de uma visualização, dentro de um R Markdown, dentro de um quarto, e até mesmo exportado para um outro arquivo, por exemplo, Word. Certo? Então, a gente vai ter essa função que se chama Cable, é uma função do knitr. Então, essa função ela faz com que a gente consiga visualizar simplesmente objetos, data frames, tables, que a gente acaba criando. Então, esse data sum, né, é o nosso objeto. Então, basicamente, a gente precisa colocar o que a gente quer visualizar. Então, é o x, cable de data sum. E aqui seria uma visualização dessa nossa tabela em si. Certo? Aqui fica pequeno, mas nas visualizações que a gente vai criar em HTML, PDF, utilizando o Markdown e Quarto, elas ficam muito mais visíveis, certo? Temos algumas possibilidades de trabalhar com esse cable, né? Então, além do arquivo, a gente tem o formato. Então, tem diferentes formatos de a gente trabalhar com essa visualização. As mais comuns são pipe e simple, e de maneira geral, a gente, sem informar o formato, a gente faz o pipe em si. Esse pipe aqui, certo? Então aqui nós temos, não vai mudar muita coisa do que a gente visualizou ali em cima, então é basicamente a estrutura quando a gente faz dentro do R Markdown. Call names, então a gente pode modificar o nome das colunas que a gente gostaria, então geralmente a gente está trabalhando com nomes de colunas que se aproximam muito mais
de uma preferência de trabalho e da exigência que a gente tem de nomear colunas de forma que a gente entenda essas colunas com suas respectivas unidades e tudo mais. E quando a gente visualiza, geralmente a gente gostaria de estar modificando o nome das colunas, então o argumento call.names ele nos ajuda bastante. E nesse caso a gente modificou para, ao invés de ter B0, GCVI, B1, GCVI, a gente só coloca as iniciais de B e a numeração em si, certo? Então aqui nós temos a nossa tabela modificando call names. Temos também a possibilidade desse alinhamento, né, desse nosso texto, dessa nossa tabela. Isso a gente faz com o argumento align, então de alinhamento, né, nós temos o left, center e right, certo? Então a gente vai fazer nesse caso um alinhamento à direita, então a gente tem todas as nossas observações alinhadas à direita. Isso pode ajudar quando a gente quer organizar um pouco melhor a nossa tabela. Temos também, pessoal, a possibilidade de a gente trabalhar com os títulos, né, da nossa tabela. Então, nesse caso, a gente tem caption. Então, nós temos, queremos colocar como título Results from Remote Sensing. Então, a gente trabalha com o argumento caption. Então, a gente vai ter, acima nós temos essa visualização desse nosso título. E aqui vocês estão vendo, né, a gente está puxando o camel do nosso pacote Knitar. Então, Knitar, dois pontos, função Cable, ou simplesmente Cable, quando a gente não tem não tem nenhum conflito de funções que tenham o mesmo nome dentro dos pacotes que a gente carrega dentro do R. Certo? Temos também a possibilidade de trabalhar com as diferentes formas de dígito, né? A gente pode ter um número com várias casas após a vírgula, a gente gostaria de arredondar isso, a gente trabalha com digits, então nesse caso dígitos após a decimal, apenas uma casa decimal. Format args, aqui a gente tem a possibilidade também de formatar qual que é big mark, então qual que é o separador de milhar, né? E nesse caso a gente tem a vírgula, como os nossos valores da nossa tabela eram menores do que milhar, então a gente não vai ter essa visualização, mas apenas para a gente manter isso e possivelmente utilizar em outros bancos de dados. Scientific também é interessante, quando a gente tem um número muito grande, muito pequeno, ele acaba transformando para científico, a gente pode forçar que ele apresente numericamente isso ou não. Então a gente pode utilizar esse argumento também dentro do formats arg. Então, ao rodar isso, a gente tem basicamente a visualização, né? A gente arredondou os números com um dígito de 1. E por fim, pessoal, a gente pode trabalhar com essas tabelas que muitas vezes a gente tem valores ausentes, né? Então, vamos exercitar isso. Então, nossa tabela que a gente criou não tem nenhum valor ausente. Eu vou colocar na coluna 2, na linha 2, essa visualização aqui, um valor de NA, certo? E agora a gente pode visualizar a nossa nova tabela e nós temos um valor ausente. Como se interpretaria quando a gente trabalha com o Knitar Cable? Basicamente a gente trabalharia, e aqui a gente pode ver que ele já está puxando lá de cima, que eu acabei rodando anteriormente. Mas quando a gente tem essa visualização de um NA, a gente pode estar trabalhando com diferentes formas. E aqui eu vou colocar, por exemplo, ausente. Então vamos colocar aqui, e agora a gente tem uma visualização que a gente modificou. De 2 pontos, que era o que eu tinha setado anteriormente, e isso está dentro de options, dentro do Knitar. Então, uma vez setado, ele vai rodar para todos isso. Então, nesse caso, eu modifiquei e rodei novamente. Nós temos ausente ao invés de 2 pontos. Agora, se eu gostaria de colocar 3 pontos, colocamos aqui, rodamos os options e temos, nesse caso, a visualização de 3 pontos. Isso é legal porque a gente muitas vezes interpreta o NA de diferentes formas, né? Então, essa função de options, knitar.cable.na, é bastante interessante na confecção de tabelas com a função cable. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.